Mais um dos assuntos que a gente não vê na faculdade, né? Como criar projetos de qualidade. Então, eu vou ensinar ou vou compartilhar, né, melhor dizendo, como que eu fiz aí durante ao longo aí da minha carreira de 9 anos como arquiteta para criar projetos de qualidade. Gente, a gente vai falar então, eu vou falar um pouquinho para vocês, um pouquinho, né, de novo é um pouquinho, vou falar muito. E ó, sintam-se à vontade para mandar suas perguntas, para interagir aqui, esse espaço é para vocês, tá? A gente tá aqui no momento de compartilhar, eu gosto muito disso, eu acho que na nossa área é algo que falta muito, né? Todo arquiteto e designer se sente perdido, eu sei como é isso, sofri muito com isso. Então, assim, esse espaço é pra vocês, é pra gente interagir, pra gente conversar, trocar figurinha mesmo. Então, assim, sem vergonha, gente, pode mandar. A gente tá aqui pra se ajudar. Ai, saudades, Ná. Então, ó, deixa eu ver se a gente já começa. Eu acho que assim, gente, primeiro, por que eu escolhi falar desse assunto hoje? Oi, Nath, seja bem-vinda. Esse assunto, como criar projetos de qualidade, né? Fiquei pensando bastante em trazer algo legal aqui pra vocês. Eu comecei esse Instagram, né, com esse intuito mesmo de compartilhar com os meus colegas arquitetos e designers por conta de toda a incerteza, insegurança, falta de informação que eu senti quando eu me formei, né? Que eu entrei no mercado de trabalho, foi aquele baque, assim, tipo, nossa, como que faz agora, né? Agora é pra valer. Ai, que legal, a Lê tá aí também, seja bem-vinda. Nossa, que legal, muita gente entrando, sejam todos bem-vindos. E, poxa, eu sei como é que é, sabe? É uma coisa assim, que a faculdade, ela acaba sendo muito conceitual. A gente acaba aprendendo o lado criativo lá de coisas assim que às vezes a gente nem vai executar na nossa profissão quando a gente for trabalhar. Coisas enormes e às vezes muito conceituais. Então, na hora de a gente trabalhar efetivamente no nosso mercado, que é muito mais residencial, muito mais design de interiores, às vezes que acabam aparecendo pra gente no começo, principalmente, que é os pequenos apartamentos, decorar uma sala. Então, poxa, isso não aparece, né, dentro do curso de arquitetura. Então, assim, eu sei como é, né, sair e ficar perdidaço ali. Essa é a palavra, né? Quando a gente se forma e assim, durante todo o processo da faculdade rola muito essa dúvida, né? Então, assim, eu sempre falo da importância do estágio, né? De você trabalhar em algum lugar que vai te dar essa bagagem para que você se sinta um pouco mais segura quando você for decidir aí trilhar seu caminho, né? Solo, sua carreira solo. Então, foi isso que eu fiz. Tudo que eu vou falar aqui pra vocês são as coisas que eu fiz que deram muito certo pra mim. Então, quando a gente fala de ter... quando eu falo muito aqui pra vocês do Instagram, do poder das redes sociais, que foi algo que desde 2013, que foi quando, pra quem não sabe, né, pra me apresentar um pouquinho aqui pra quem tá entrando, pessoal novo. Quando... Ai, que legal! Aí a Glaucia entrou também, seja bem-vinda. Quando eu comecei, depois lá que eu me formei no final de 2011, aí eu fui trabalhar num escritório que foi que me deu muita bagagem, que eu me senti assim, que eu consegui trabalhar em vários setores lá dentro, consegui fazer projeto, consegui ver obra. Então isso o que fez? Aumentou meu repertório, que é algo que eu quero falar pra vocês que é muito, muito importante. Então assim, criar projetos de qualidade começa por aí, né? Você tem que buscar criar o seu repertório. Então, depois quando eu me senti pronta, né, que foi 1 ano e meio depois, eu, em 2013, resolvi aí a carreira solo, né? Resolvi desbravar essa carreira e nunca mais parei, né? Então, de lá pra cá, eu sempre tive essa visão da importância do marketing digital, da importância do marketing, né, no geral, pra gente conseguir. Porque, poxa, a gente tem nossos trabalhos, a gente pode fazer trabalhos lindos, mas se as pessoas não verem, a gente não consegue se estabelecer no mercado. Então, eu sempre vi a importância, eu sempre investi. Lá atrás era no Facebook que eu comecei, no Instagram ainda não era forte. E da mesma forma que eu fiz a mesma estratégia, né, de colocar um portfólio legal para as pessoas conhecerem meu trabalho. E o que é um portfólio legal? Que eu sempre falo da importância do portfólio para vocês, né? Foi algo que deu muito certo para mim, porque mais pessoas me viram, né? E aí eu consegui atingir mais clientes, né? Que é o que a gente precisa para se estabelecer aí dentro da nossa carreira como arquiteto, não é mesmo?
Mas criar projetos de qualidade, eu já falei muito para vocês na importância que eu vejo, que para mim fez muita diferença trabalhar na qualidade do fotorrealismo, que é a forma como a gente apresenta os projetos para os clientes. O cliente, muitas vezes não é da área, leigo, ele precisa entender a nossa ideia. Então o fotorrealismo vem como praticamente uma foto real da casa, do ambiente, né, do cliente, e ele consegue se sentir como se ele já estivesse morando lá. Então é muito legal. Passa uma segurança muito bacana e também permite que outros novos clientes te vejam, né, te procurem, gostem do seu trabalho. Então, eu sempre falei da importância, né, acho que quem já me segue aqui já tá careca de saber que assim, ou você estuda, sabe, se aperfeiçoa no SketchUp, vai aprender a modelar, V-Ray, né, para renderizar, para fazer aí a fase do fotorrealismo, Photoshop, tem outros softwares também, né, mas assim, se não é para você, de repente não é sua praia 3D, né, a gente cria de diversas formas, né? Tem uns arquitetos raiz ainda aí que desenha à mão. Comenta aí se tiver. Hoje em dia é difícil, né? Com o computador aí cada vez mais, tecnologia mais em alta, né? Ou a gente cria no CAD, né? Eu sou meio velha guarda, gente, me formei em 2011, então assim, pra mim era mais fácil criar no CAD, né? A partir de um layout, de uma planta baixa, visualizar. Então, aí o que eu quero chegar, né? Que foi uma grande sacada em minha. Eu não deixei de postar um projeto com uma qualidade bacana em imagem porque eu não sabia fazer. Aí eu vi a necessidade de passar esse trabalho para alguém, né? O trabalho da maquete eletrônica, entenda, uma criação tem que ser sua, né? É sua criação. Poxa, né? Mas assim, a parte de você transformar isso em uma imagem precisa ser muito bem feita. Se você não souber fazer, então você contratar alguém que faça. Certo? Isso eu já falei bastante. Mas, antes disso, antes de uma qualidade nítida, com uma cor clara, bem realista, vem uma coisa que é muito importante para os clientes chegarem até você, né? Para você se consolidar, ter reconhecimento, valorização, para você criar sua marca, para os clientes olharem o projeto e falar, nossa, esse projeto é da Juliana, sabe? Aquela marca pessoal que você consegue transmitir por uma imagem do seu estilo, do que é o seu trabalho, né? A sua filosofia. Então, isso tá antes do fotorrealismo, tá antes de você ser bom numa maquete eletrônica. É isso que a gente vai falar aqui, né? Como que o seu projeto, ele tem qualidade, né? É isso que vai também te diferenciar no mercado, né? Então, poxa, hoje a gente vai falar de criar, né? Que assim, é o ponto principal para a gente ter decidido fazer arquitetura, né? Acho que todo mundo tem isso muito, assim, muito aguçado, né? Todo arquiteto é um artista antes de mais nada, né, gente? A arquitetura é a primeira das artes. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa parte, né? Que eu acho que é o que motivou a gente a estar aqui, não é mesmo? Então, criar faz parte da gente, é o que vai motivar a gente no nosso dia a dia, na nossa profissão. É o que a gente ama, é transformar o sonho das pessoas em realidade, né? É muito bonito isso, é uma missão muito linda. Eu fico assim, às vezes emocionada, e é muito legal quando você consegue fazer isso e linkar, né, toda essa paixão que a gente tem em criar e colocar o nosso lado artista, né, para fora, para o mundo, né, e ao mesmo tempo você consegue transformar essa parte toda do dom mesmo, da vocação que a gente tem, né, antes de mais nada, mas também olhar para o lado do negócio, né? Então, assim, é muito legal quando a gente chega nesse ponto da carreira, que é esse flow, né? Quando tudo flui. O lado criativo, que é você fazer o que você ama, né? Colocar ali seu talento, mas também ser reconhecido, né? Os clientes adorarem seu trabalho, te elogiarem sempre, falar, não, essa é a arquiteta que eu quero, né? Identificar que é seu aquele trabalho. Poxa, isso é muito difícil. Eu me perdia muito com isso, sabe? Ah, que legal, pergunta da Carol aqui. Ó, Ju, você falou de mostrar nosso jeito na criação, mas a gente não tem que ser tipo um camaleão e se adaptar ao estilo do cliente? Olha, Carol, eu acho assim, ó, quando a gente tá começando, a gente acaba ficando muito perdido do que é o nosso estilo, que era isso que eu ia falar agora. Quando eu comecei, eu não sabia direito o que era o estilo da Juliana, porque eu não tinha repertório. Que é isso que eu ia falar para vocês, assim, repertório. Gente, anota essa palavra.
é a palavra-chave aqui dessa live, desse conteúdo que eu trouxe para vocês. Você tem que ter repertório. Para você saber qual é o seu estilo, consequentemente, você vai começar a mostrar muito mais isso, que é o que você gosta, o que você se identifica. E aí, o seu portfólio vai estar com a sua cara e as pessoas vão chegar até você por isso. Só que para chegar nisso, você tem que identificar o que é seu. E não é de primeira que isso acontece. Então, assim, você vai testar muito, tá? E é assim mesmo, para chegar naquilo que você vai falar assim, nossa, isso aqui é minha cara. Porque primeiro você vai sim atender muito mais os clientes os pedidos dos clientes, né? Você tá começando, então assim, você ainda nem sabe direito qual que é o seu estilo muitas vezes. É muito difícil quem já sabe. Lógico, por isso que eu falo que é a importância de você estagiar e trabalhar, porque se você já tem isso muito, essa bagagem vem vindo, esse treino, então você pode ser, quando você resolver empreender, você já teve essa bagagem, já até descobriu o seu estilo e já vai perfeito. Não foi meu caso. Isso veio depois, entende? Mas, quando a gente fala criar projetos de qualidade, quando a gente fala da gente ter o nosso estilo, tem essas duas nuances sim. Tem a nuance de que você vai conseguir criar uma marca e as pessoas vão te procurar por isso. Então, você já vai filtrar, inclusive assim, de forma natural, os clientes que vão chegar até você. Muito dificilmente hoje eu recebo um cliente, gente, que ele quer uma coisa totalmente diferente do que eu faço. Vamos ver um exemplo aqui. Um cliente chegar para mim e falar que ele quer uma casa toda estilo clássico, mas aquele clássico assim, sei lá, né? Daquele negócio muito rebuscado, não chega, sabe? É muito difícil. Às vezes um toque clássico, uma coisinha ou outra, mas não... Porque eles já veem o meu portfólio e eles chegam até mim com aquela visão do meu trabalho. Eles gostam daquela. Então, geralmente, isso aí já vai ser natural. Só que para chegar nisso, você vai testar muito, né? Porque o que eu falo? O importante, gente, a gente tá trabalhando com criação, a gente tá feliz criando. Eu consigo falar com muito mais propriedade, defender a minha ideia, né? Quando a gente vai apresentar um projeto, você tá defendendo sua ideia, né? Por mais que a gente tá aliando, sim, e muito ao que o cliente quer, porque eu sou muito a favor da gente ouvir, né? A gente está prestando um serviço, a gente está a serviço do cliente, né? Então a gente tem que ter esse ouvido muito apurado também, sabe? Mas quando a gente vai falar o que a gente pensou, por que a gente pensou, qual o propósito, né? Você tem que acreditar naquilo. E é assim que o seu cliente confia em você. Então pensa só, você está fazendo uma coisa que você não gosta muito, você não vai conseguir falar com a mesma, sabe, confiança e passar a sua ideia com convicção. Então, assim, é importante você encontrar isso daí. Só que para encontrar isso daí, então, como é que faz, né? Então, vamos lá. Agora eu vou começar a falar um pouquinho, vou dar umas olhadas, ó, porque meu caderno tá aqui do lado, tá, gente? Como que a gente começa, primeiro, né? Começando pela manter a criatividade em alta, né? Eu falo muito do olhar treinado. Né? O que é isso? Gente, ou olhar apurado também. A gente tem que estar atento, nós como arquitetos e designers, a tudo ao nosso redor. E eu sempre fiz isso. Então, isso vai trazendo o repertório. Quanto mais você é atento, você olha, você observa, poxa, isso aqui funciona, olha que bonito isso. E às vezes, assim, você tá num lugar que não você não tá ali no momento de trabalhar, sabe? A gente tem isso, às vezes você tá num restaurante no final de semana com sua família, né? Às vezes você tá num banheiro de um restaurante e você fala, nossa, olha isso aqui, olha que solução bacana isso aqui. E tipo assim, isso é uma forma de você criar repertório que parece que passa desapercebido, né? As pessoas têm às vezes esse estigma, não, acho que a palavra é paradigma, de achar que você tem que fazer um curso para aprender alguma coisa. Só que no caso da arquitetura, gente, eu falo assim, claro, você já teve a bagagem, tô considerando que você já tem a bagagem da faculdade, certo? Você já tem os conceitos, você tem a parte técnica, ok. De repente você já tem um design de interiores também, um técnico, ok. Então assim, depois disso, você tem que começar também a olhar o mundo ao redor, isso faz toda a diferença,
Sério. Às vezes as pessoas veem assim, que nem eu vou viajar, alguma coisa assim que eu já fiz, né? Que agora a gente não pode. Quando eu viajava, eu tava num restaurante, qualquer lugar que eu tivesse, às vezes eu tava colocando a mão. Ah, deixa eu ver isso aqui é papel de parede ou tecido? Nossa, olha isso aqui, gente. Nossa. Então, assim, parece uma louca mesmo, né? Esse ser de arquiteto, né? Não bate muito bem, não é mesmo? A gente tá lá colocando a mão pra saber o que é, pra sentir a textura. Sabe? A gente tem que ficar atento para propor coisas que funcionem para os nossos clientes. Então, você precisa começar a ficar com o olhar atento, tá? Então, o olhar treinado, você tá no lugar, tá reparando, tá vendo o que funciona. Olha, essa cor com essa, nossa, eu olho e me agrada. Por quê? O que tem por trás disso? O que essa composição tem de agradável para mim? Entendeu? Aí você começa a trazer bagagem pro seu repertório. E aí você também tem que pensar que você tem que atender o seu cliente, né? Então, como é que você faz para atendê-lo de forma que você acerte, né? Que seu cliente saia feliz, satisfeito aí e te indique para mais pessoas, né? É isso que a gente quer. A gente quer ser reconhecido, valorizado e a gente quer continuar, né, com o nosso trabalho. Poxa, nosso ganha-pão, né? Poxa, nosso negócio, a gente precisa ter mais clientes, certo? Então, essa satisfação que você causa, aquele efeito uau também, né? Que eu acho que é muito legal quando a gente consegue trazer isso para um projeto, sabe? O tal do elemento surpresa. Então, isso você precisa trazer coisas para o seu repertório. Então, assim, gente, olhar atento, olhar treinado, né? É dessa forma que você vai conseguir aliar aquilo que o cliente vai te pedir, né, que você vai captar esses pedidos logo no começo aí do seu trabalho, né? É importante fazer o tal do briefing, né, o questionário, como quiser chamar, né, para você entender, fazer muitas perguntas para você acertar o máximo possível com o que esse cliente está buscando aí com você. Mas o que você precisa fazer para você atender o cliente? Porque assim, quando o cliente procura você, ele tem uma ideia do que ele quer, mas ele está esperando você falar o que funciona, você orientar, certo? Você é a parte dominante dessa relação. Então é você que tem que conduzir, sabe assim? O que eu quero dizer? Você tem que estar com o seu repertório cheio de tudo que é possível, trazer possibilidades para esse cliente. Porque daí quando ele falar alguma ideia da cabeça dele, você já vai estar pronto para falar, olha, isso pode ser que fique melhor se a gente fizer dessa outra forma, por isso, por isso, por isso. Você consegue apresentar prós e contras com firmeza, né? Então, você precisa conhecer de tudo para poder apresentar essas opções para o seu cliente. É isso que ele espera de você, né? Os seus projetos, o que o cliente quer, gente? Ele quer um projeto que melhore a vida dele, né? É um projeto que cause bem-estar, acolhimento, que ele olhe, ele sinta que aquilo tem um propósito, que tem a cara dele, né? O lar, gente, é uma coisa que eu falo assim que eu acho muito bonito olhar dessa forma. Oi, Paula! Paula entrou, seja bem-vinda. Ela arrasa nas maquetes, viu? Tava falando dos 3Ds, já fez vários 3Ds maravilhosos pra gente já. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A gente tem que resolver problemas, gente, também, sabe? O arquiteto, ele é um resolvedor de problemas. O que eu quero dizer? Você tem que estar ali pronto para trazer soluções sempre. E às vezes as ideias aquilo que o cliente acredita que é legal, que ele gosta, né, que ele já vem com o pedido para você, você tem que estar pronto para apresentar as contrapropostas, né? Se você acredita que tem coisas melhores, mas para você saber disso, você precisa criar seu repertório. Pergunta da Carol, acho que eu respondi, não? Eu respondi sobre a gente se adaptar ao estilo do cliente, né? Então, assim, em relação, voltando um pouquinho da pergunta da Carol de novo, a gente tem sim que escutar muito o nosso cliente. Eu acredito que isso é um treino que a gente tem que fazer, sabe? Do tipo assim, ficar com o ouvidão bem aberto quando ele tá falando alguma coisa, anotar, não deixar passar nada, porque a gente tá trabalhando com expectativas altas. Vocês já pensaram nisso? O tamanho da expectativa que você tá trabalhando com as maiores duas coisas da vida de alguém. A gente até treme na base quando escuta isso, mas é verdade. Quando você começa a pensar nisso, você começa talvez a trazer um olhar mais empático, né? Olhar o seu cliente com mais empatia, porque ele tá dando na sua mão duas coisas muito importantes. Um sonho muito grande, que às vezes é o primeiro imóvel da vida dele, né? É uma coisa que ele sonhou muito. E
investimento, né? Dinheiro. Então são duas coisas aí pesadas, né, que estão indo aí para sua mão. E você precisa passar segurança, passar essa questão de você vai melhorar a vida dele. E para isso você precisa ter muito repertório. Então, continuando, né, na criação do repertório, como é que nós vamos fazer isso? Olhar atento, olhar treinado, onde você estiver. Se estiver viajando, você está olhando, você está buscando entender o que tem por trás daquela cena que te trouxe um bem-estar. É a iluminação? São os tecidos? São as cores? Será que é a decoração, né? Poxa, eu sou super fã, inclusive, disso. Eu sempre falo para os meus clientes, não investe tudo que você tem no acabamento, não, né? No piso, na parede, na pedra. Eu sou muito mais fã de trabalhar com um custo-benefício nesse ponto da obra, investir nos móveis, investir na decoração, assim, ó, sabe? Isso que traz a alma. E isso também é uma coisa que a gente consegue trazer para o cliente entender isso daí, sabe? Eu acho que é muito nosso papel. É a nossa responsabilidade também como profissionais. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Projetar atento a padrões, né? Aquilo que as normas aí que funcionam, né, no dia a dia. Então isso também é você testar muito. E uma coisa que ajuda muito nisso, que eu sempre fiz bastante, a gente não ter vergonha de perguntar não, sabe, gente? Você vai numa marcenaria, você vai numa loja de pisos e revestimentos. Poxa, como é que funciona isso aqui? Qual que é a altura legal para uma bancada de trabalho? Qual que é a distância legal para a gente fazer uma área molhada de uma pia? Sabe? Coisas assim. Então, assim, não tenha medo e nem vergonha de perguntar, porque essas pessoas, elas são especialistas naquele assunto. Então, elas podem te trazer muito mais informações. A gente não tem que saber tudo, sabe, gente? Mas a gente tem que estar pronto para se, assim, disposto a se preparar, né, para saber cada vez mais, né? A questão de criar um estilo, né, que eu tava falando, como é que a gente faz isso? Criar um estilo nosso, que as pessoas olhem e elas saibam, esse projeto aqui é da Juliana, sabe? Sem olhar a legenda, sem olhar os créditos. Isso já acontece, assim, há um tempo comigo, é muito legal. Eu acho que você começa a saber o que você gosta, e aí, como eu falei, você passa isso para o cliente com muito mais paixão quando aquilo faz sentido para você. É lógico que vai ter alguma coisa que o cliente vai pedir, né? Vai bater o pé e talvez você não ame tanto. Mas o contexto, o geral, tem que ser na linha do seu trabalho, daquilo que você acredita. Porque assim você consegue afirmar isso, né? Isso vai ser uma coisa muito legal na relação entre vocês. E tá tudo bem, porque eu falo assim, o projeto não é pra você, né? A gente tem que parar um pouco com essa questão do ego, que todo artista tem um pouco isso do ego, né? Eu criei, eu fiz. Não, gente, você vai ter que abaixar um pouquinho as expectativas aí. Tem situações aí que o cliente, né, ele tem razão, é a casa dele, é ele que tem que se sentir bem lá. Você tem que tentar orientar, convencer com jeitinho, né? Quem sabe, às vezes, o jeitinho que você fala, você até convence. Mas se não tiver convencimento e não for nada que for, eu sempre falo assim, se funciona pra você, tá tudo certo. Não é nada que vai interferir numa funcionalidade, né? Vai deixar de funcionar se for dessa forma. É mais pela estética. Então, ok, né? Nós vamos fazer, nós vamos te agradar. Entendeu? Às vezes o cliente volta na primeira ideia, viu, gente? Por isso que a gente tem que muitas vezes, saber passar também aquilo que a gente pensou, tá? Acontece muito isso. Às vezes o cliente quer, mas e se fizer assim, fizer assim? Se você não souber mostrar por que não, você vai, às vezes, ter retrabalho. Você vai fazer ali o que ele pediu, ele vai olhar e falar, não, tava melhor do seu jeito. Comenta aí, quem nunca passou por isso? Falem aí pra mim, os arquitetos aí da live. Cadê os arquitetos dessa live, gente? Certeza que já aconteceu com vocês isso. Bom, então, o que eu falo sobre criar sua marca? Como que eu fiz isso? Os materiais que eu gosto de usar, as cores que eu gosto de usar, elas sempre estão se repetindo. Elas sempre vão aparecer nos projetos, né? Só que você consegue fazer essa miscelânea de forma que fique diferente, que tenha alguns toques que não fiquem, iguais, né? Porque, poxa, a gente está falando de criar projetos de qualidade, a gente está falando que a gente está entendendo o nosso trabalho também como um negócio, né? O projeto ele tem que ter começo, meio e fim, gente. A gente tem que ter prazo, senão o projeto termina nunca, né? Projeto, eu escutei isso na faculdade, eu nunca esqueci. Se a gente deixar projeto, não tem fim, entendeu? Não tem. Sempre pode fazer alguma coisa diferente, vocês concordam?
E não é isso não é legal, né? A gente tá falando aí de trabalhar com coisa que a gente ama, que é criar, que é colocar nosso lado artista pra fora, mas é o nosso trabalho, né? A gente tem que terminar, tem que ir pro próximo cliente, isso tem que acontecer, um começo, um meio e fim. Então a gente tem que guiar muito esse processo e dá pra fazer isso, pra que você consiga ainda trazer a qualidade, para que você consiga diferenciar, né? Ter sempre um projeto bem diferente um do outro, não ficar parecendo aí que, né, você está fazendo uma linha de produção. Eu não gosto dessa forma de trabalhar. Então, só que eu acho que dá sim pra gente criar a nossa marca e isso ajuda muito para que as pessoas cheguem até nós e também que o nosso trabalho fique mais facilitado, porque a gente consegue criar processos, sabe? Porque, por exemplo, né, os elementos que eu gosto, já vou falar para vocês. Eu gosto muito de usar madeira, porque eu acho que a madeira, gente, ela sempre vai estar em alta, ela sempre traz aconchego. Tudo que a gente puder colocar de natureza nos projetos, sabe? É isso que traz o acolhimento para um lar. Então, a arquitetura biofílica, né, tá super em alta esse assunto, principalmente agora na pandemia. As pessoas estão ficando em casa, estão percebendo o que pode trazer um ambiente gostoso, aconchegante para a vida, né? O quanto isso pode mudar a sua vida, a sua dinâmica e a sua rotina. Então, a arquitetura biofílica está super em alta, né? Estudem isso. Então, assim, o olhar treinado, quando você sair, quando você olhar alguma coisa, você tem que estar com o olhar treinado, mas também pesquisar, gente. Às vezes, assim, você não precisa, que nem agora a gente está impossibilitado de ir para uma feira, para uma exposição, uma revestir que estaria acontecendo agora, né? Triste. Outro dia eu vi, acho que foi essa semana a lembrança, que eu fui dia 10 de março ano passado. Fiquei ai, que dó. É muito gostoso pra gente, né? A gente quer ver pessoalmente, poxa, a gente quer pôr a mão, né? Aquilo que eu falei, de sentir a textura, de sentir o geladinho do porcelanato. A gente quer, né? Mas, gente, a gente não pode se limitar, né? Por causa disso. Então, a gente tem que estar sempre rodando, buscando. Então, tá, não dá pra gente ir? Vamos pesquisar, vamos procurar sites de referência, de peso, pra gente começar a colocar bagagem, começar a ter repertório, né? Ai, vai ter online mesmo, Carol, mas eu tô triste, não vai ser a mesma coisa, né? Colocar a mão no material, adoro isso. Eu sou muito sensorial. Mas ok, estaremos lá, né, gente? É o que eu tava falando agora. A gente tem que estar sempre aí se reinventando. Eu sou dessas, viu? Então, a gente tem que estar sempre pesquisando, sabe? Então, assim, procura sites de renome, de peso. Eu gosto muito do ArcDaily para fazer aquela, né? Vamos lá, vou sentar, vou projetar. Aí, nossa, não vem nada, não sei por onde começar. Primeiro que você começa com o briefing do cliente, né? A primeira coisa que eu pego. Uma coisa que eu falo, massa, aí nos coquetéis, um por semana, né? Saudades demais, ai, gente. Essa parte tá fazendo falta, hein, pros arquitetos. A gente sempre tinha um coquetelzinho, uma amostra, fazer aquele networking. Ai, que saudades. Mas assim, vocês precisam. Peraí que eu já me perdi. Pro repertório, né? Acho que é o que eu tava falando. Lembra eu aí do que eu tava falando, pra não me perder. Vocês precisam, gente, olhar muito site também, sabe? Vai se inspirar em sites, Pinterest. Até no Instagram mesmo, tem um monte de Instagram de referência aí, super legal. Vai procurar o que tá acontecendo lá fora, sabe? Pra gente trazer coisa nova, gente, reciclar um pouco. E o que eu acho também que tá muito em alta agora com a pandemia, né? Eu sempre gostei desse lado, trazer a natureza, como eu tava falando, eu gosto de trabalhar com madeira, tem que ter um verdinho, né? Uma plantinha, uma parede verde. Só de você passar isso, sabe, não tem como o projeto ficar feio com isso, gente, sabe assim? Aquelas coisas que sempre vai ser bonito, então tem que ter essa praticidade. A Fran, realmente uma pena não poder nos encontrar, bater papo. Nossa, nem falha, né, Fran? Tomar um café, ai que delícia. Mas logo vamos poder. Então, enquanto isso a gente fica aqui, ó. Eu adoro esse espaço para conversar com vocês, pra gente poder ter esse momento nosso aqui, né? Eu adoro falar de arquitetura, vocês sabem, né? Se deixar, você tem que me cortar, porque eu falo muito. Então, assim, gente, treinar esse olhar, vamos por repertório. Ó, pensa só, quando você tá fazendo aula de inglês, né? Eu faço inglês, eu tô nessa. Então, assim, pra você conseguir falar fluente, falar com tranquilidade, sabe? Como se fosse um nativo, né? Ter uma conversa descontraída. Se você não tiver vocabulário, você consegue ter? Não, né, gente?
Então, pra gente, pra nós arquitetos e designers, ter repertório é ter vocabulário no inglês, é a mesma coisa. Então, pra gente conseguir trazer um projeto de qualidade, pra gente conseguir estabelecer a nossa marca, nosso estilo, pra gente conseguir satisfazer os nossos clientes, surpreender, a gente precisa ter repertório, certo? Então, é muito importante. Vai pesquisar, sabe? Hoje eu não tô legal, não tá vindo inspiração, né? Porque a gente trabalha com inspiração, né? A gente não trabalha assim, senta aqui e faz, né? Então a gente às vezes tem que criar um ambiente favorável também. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Colocar uma musiquinha que eu gosto. Faz um cafezão, sabe? Pega um docinho, senta e fala, não, agora eu vou. E se você ficou muito ali, não tá vindo a ideia, levanta, respira um ar, a hora que você voltar, a ideia vem. Né? A gente, tem ideia até dormindo às vezes, é muito louco. Você tá sempre pensando nisso, né? É muito legal, assim. Eu falo que é muito louco, mas eu acho muito legal. Então, já pego e anoto na hora, porque às vezes vem umas ideias muito boas no sonho. Vocês também têm isso? Por quê, gente? Sabe por quê? Tem uma razão pra isso. Não é do além que vem uma ideia aí no sonho. É porque você tá tranquila, se você serenar a mente, sabe? A gente trabalha com criação, inspiração, a gente tem que serenar. Então, por isso que eu falo, criar um ambiente favorável ajuda muito, né? A gente tá ali, sair ali o que tem de melhor de dentro da gente. A gente tem que tomar cuidado com as tendências, né? Porque são passageiras, aí o design fica tudo desatualizado. Perfeito, Carol, perfeito. Você falou uma coisa que eu ia esquecer de falar, ainda bem que você me lembrou. Que isso faz parte do meu estilo de trabalho também. Eu percebo que as pessoas gostam muito dessa pegada do atemporal. Então, inclusive tá lá nos meus stories, vai lá ver que ainda dá tempo. Postei hoje lá do Arquitetura, né? No Juliana Perini Arquitetura, no Instagram do escritório. Projetos Atemporais é uma marca, né? Que eu acabei mostrando tudo que eu gosto, né? E pensando lá na frente, porque assim, quando você tá pensando em resolver problemas, pensando no bem-estar do seu cliente, trabalhando a serviço do seu cliente, você tem que pensar o seguinte, esse cliente não vai ficar mudando essa casa a cada ano, gente, não dá, isso não é sustentável, né? Então, isso da temporalidade é uma coisa muito legal, né? As pessoas, elas querem o quê? Poxa, ela vai fazer uma obra, ela vai ter que trocar um piso, um investimento, tinta, pedra. Ok, mas ela vai fazer isso de uma forma que vai passar 3, 4, 5, 6 anos e ela ainda vai amar a casa dela, porque a gente vai fazer escolhas de produtos que sejam mais atemporais, né? Essa é a palavra. Então, assim, você não vai ficar escolhendo só uma coisa que tá na moda hoje e amanhã não tá mais. Então, como que você sabe disso? Né? Como é que eu descobri se isso não vai estar na moda amanhã? A gente tem que começar a analisar o que veio no ano passado, no ano anterior. Poxa, isso tá se repetindo, né? A madeira, gente, a madeira existe desde que a gente existe, né? Então, esses materiais que trazem a brasilidade, esses materiais que vêm da natureza, as pedras, poxa, isso sempre existiu, né? Desde a época da Itália medieval, assim, sabe? Assim, gente, isso dá certo, tá? Então, você pode trazer isso de uma forma leve, que não fique clássica, que não fique antiga. De forma alguma, você está trazendo algo que funciona. Essa é a ideia, né? E esse projeto que funciona, que é sustentável, que vai ficar lindo daqui a alguns anos, se a pessoa enjoar, ela troca um quadro, uma decor. Isso aqui, gente, isso aqui é fácil de trocar, concorda? Então, esse tipo de projeto esse olhar para o projeto é muito legal. Eu gosto muito, né? Não sou uma arquiteta de ficar com um projeto de data marcada mesmo, que eu acho que quando a gente faz, a gente está pensando no cliente, sabe? Pensando no bolso do cliente, né? Muito importante você mostrar para ele que você está do lado dele nesse ponto. Então, olha, uma das coisas que eu falo em briefing, tá? Aí é um pouquinho fora do assunto, mas acho que tem a ver. Quanto você quer gastar? Essa pergunta tem que fazer. Às vezes a gente, no começo, eu tinha vergonha, ou sei lá, ficava meio, ai meu Deus, será que eu pergunto, né? Será que é chato falar de valores? Gente, não, você tem que mostrar para o seu cliente que você tá do lado dele, que você quer acertar com ele. Isso inclui saber o budget dele, saber quanto ele pode gastar, sabe? Porque aí você vai com um olhar mais direcionado para fazer as escolhas do projeto dele. Principalmente quando a gente tá falando de acabamento, né? Que é onde mora a variação aí, uma variação muito grande no valor da obra, dependendo do padrão,
tá? Então você mostra que você tá afim de estar junto mesmo, parceria, sabe? Vamos fazer um negócio que é pra você, pro seu bolso, pro seu perfil. Então, assim, como que a gente sabe valores, Juliana, sem ter feito o projeto, né? Lá no começo do briefing. Tem que saber o teto, Eu escutei uma outra arquiteta que eu acho muito engraçada, ela é muito... fala mesmo, sim. E ela falou isso do teto, é muito engraçado, porque assim, o arquiteto tem que ter teto, gente. Teto, quanto que você pode gastar? Teto, não dá gordura não, que a gente sonha, né? Não é verdade? Então, isso é muito importante para você alinhar com o seu cliente, sabe? E a gente, para saber valores, para saber estimativa de mercado, a gente tem que conversar com os parceiros. Por isso que é legal também fazer as parcerias, né? Não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de falar com um engenheiro, alguém que faz o acompanhamento de obra, que está ali mais no final do processo, depois do projeto, e que tem mais noção, né, dessa parte de valor. Loja, né? Pega o projeto fictício, orça, piso, revestimento, pedra, se você não tem cliente, né? Mas você precisa começar a ter noção de valores ou de estimativa, né? Porque o que eu sempre falo para o cliente, uma obra, ela não é, a gente não chuta o valor de obra, a gente não pode fazer estimativa até o fim, isso é só para a gente começar a filtrar, tá? O que vai entrar no projeto. Mas a obra, ela se orça. Então deixa isso bem claro para o cliente, gente. A gente tem que saber se comunicar, viu? Muito importante isso. Então, gente, projetos atemporais, né? Vamos se inserir nesse novo mercado do verde, da arquitetura biofílica, sabe? Uma outra coisa que tá muito legal também é a gente conseguir trazer ideias, soluções, sem muita obra, sabe? Lógico, tem casos que não dá, né? A pessoa quer realmente mudar muita coisa. Mas tem muita situação que eu vejo que poderia ter sido solucionada sem muita reforma. Com um quadro, sabe, com um móvel de design, com um pendente bonito, com uma roupa de cama, sabe, assim, sem ficar mexendo muito, porque, poxa, aí a gente traz uma visão para o cliente de que é possível ele ter o sonho dele, ele realizado, né, transformar a casa dele, sem ficar louco, né, às vezes com obra, né, obra não é para todo mundo, né. Então, a gente tem que trazer essas soluções, sabe? Então, assim, gente, tudo é referência. Se vocês puderem anotar, esses são os tópicos aqui que eu deixei preparado pra gente estruturar bem o que eu falei, tá? Resumão. Tudo é referência. Você tem que procurar ter repertório. Então, como você vai fazer isso? Pesquisando muito, entra em sites. E tem um site que eu gosto muito, além do ArcDaily que eu falei, que é o contemporist.com. É um site da gringa, então começa a procurar coisa lá fora também, sabe? Pra trazer coisa nova pra cá. Eu gosto muito de alguns projetos estilo escandinavo, apesar de eu não colocar muito isso nos projetos. Eu pego algum elemento ou outro só. Então assim, gente, tudo é referência. Você vai no banheiro, vai no restaurante, viu um negócio legal, procura olhar como é que aquilo foi feito. Às vezes, enfim, embaixo da pia. É isso aí, sabe? Põe a mão, toca, vê o que é aquele material, tá? Experimenta, sabe? A gente é artista, gente, não vamos deixar morrer esse nosso lado. É por isso que a gente tá aqui, não é mesmo? Às vezes a gente fica muito no automático, muito no mecânico, sabe? A gente pode esquecer. É isso que faz a coisa daquele preenchimento interno, né? A gente tá trabalhando feliz quando a gente tá trabalhando com o nosso propósito, né? Então não esquece disso, não esquece que você tem um dom, sabe? Criar, realizar sonhos das pessoas. É muito maravilhoso isso. Veja isso dessa forma. Você vai ver como que você trabalha muito mais apaixonado. E aí, sabe, a questão do seu sucesso financeiro acaba sendo uma consequência, entendeu? Então é muito legal isso. Não para de pesquisar nunca. Você sempre tem que estar atento. Sai um negócio, qual que é a cor do ano, qual que é não sei o que do ano. Mas não para você ficar colocando tendência, mas para você saber, poxa, isso aqui está se repetindo. Legal, se está se repetindo é porque vai ficar, porque é legal usar, sabe? Então, assim, eu acabei também deixando de falar a questão de feira, exposição, porque nesse momento a gente está impossibilitado, isso vai passar. Então, assim, esteja em todas as feiras que tiver do segmento, que for possível você estar. Ali se aprende muita coisa. E é ali que eles apresentam todas as novidades, todas as inovações para você poder ter isso no seu repertório. Sabe, aquele sentimento que você tem que ter quando o seu cliente fala, né, que eu falei isso pra vocês, é empatia, é entender como que você pode melhorar a vida dele, aqueles desejos que ele traz pra você no briefing, escutar com atenção
alguns detalhes ali de conversa, eu sempre faço umas anotações fora, sabe, do meu questionário padrão. Porque você tem que estar muito atento, você tá ali para servir, sabe? Isso muda tudo quando você vai com essa postura. Então, gente, uma coisa que é muito legal também que eu não tava falando é para você atingir cliente high-end, né? Como é que você chega nesse ponto? High-end, né? Um cliente alto padrão, que quer coisas diferenciadas, mais sofisticadas, né? Gente, vocês sabem que eu comecei do zero, que eu vim de uma família simples, já contei um pouquinho, quem não sabe vai lá ver o vídeo da minha história, não vou ficar repetindo para quem já me conhece, né? Mas como que eu fiz então para atingir o cliente alto padrão, né? Se não era do meu mundo. Claro, né? Depois as coisas foram melhorando aí para minha família, então eu fiz por Campinas, morei em Campinas, enfim. Mas eu tive que estudar muito esse mundo, sabe? Esse mundo não era o meu mundo desde que eu nasci, sabe? Abrindo bem para vocês aqui. Como que a gente faz isso? Né? Não é você não viver no mundo high-end, no mundo do alto padrão, que vai te impedir de você ter essa bagagem e poder passar essa segurança para um cliente que ele é isso que ele busca, sabe? Então, assim, primeiro que tem toda uma questão de você buscar essa bagagem para você. Então, você precisa ir em lojas, saber das novidades, ir nas feiras, pesquisar muito em site. Poxa, quais são as novidades no ramo de piso e revestimentos? Quais são as novidades em louças e metais? Tem um vaso sanitário que canta, pula, dança. Beleza, pode ser que você não use isso, tá? Você não vai pôr esse projeto nenhum, você tem que saber. Se o cliente perguntar, você tem que saber, entendeu? Você que tem que ser a pessoa que vai oferecer. É isso, sabe? Sério. Então, assim, esteja com o seu repertório afiado, né? Vai perguntar, vai pesquisar para você conseguir chegar nesse cliente. Porque a hora que você começa a falar com ele, ele sabe que você sabe que existe, ele fala, olha, legal, ele tá me apresentando opções que eu não conhecia. Poxa, aí ele relaxa, ele fala, poxa, tô no lugar certo. E claro que para esse cliente chegar até você, você vai ter feito também seus trabalhos ali no seu portfólio, que comuniquem com esse cliente, né? Para ele falar, poxa, essa arquiteta tem essa bagagem já, então eu posso confiar, entendeu? Só que os primeiros, né? Vamos pensar que a gente está construindo isso. É você trazer para o seu repertório esse mundo, né, da inovação, do high-end, o que é um alto padrão, quais os valores dessas pedras, né, quais os valores desses porcelanatos, dessa marcenaria, qual que é a diferença de MDF e lâmina de madeira, qual que é a diferença de ônix e de crema prime, qual que é a diferença de granito, de quartzo, de Decton, de Silestone, sabe? Você não vai colocar um Decton no projeto, mas você precisa saber o que é, por que ele é tão caro, qual que é o valor do metro quadrado dele, sabe? Você tem que saber, senão esse cliente, quando você estiver conversando com ele, ele vai perceber sua insegurança, tá? Eu falo assim, você tem que saber, mas não se desespera com isso, do tipo, meu Deus, tem que saber tudo. Calma, a gente tem que comunicar que a gente entende daquele mundo. Mas não tem problema que a gente às vezes precise falar, olha, essa informação eu não tenho, mas eu vou buscar me informar, sabe? Senão a gente trava, a gente nunca vai estar perfeito, né? Porque a gente está num processo, a gente nunca vai saber tudo, tá? Então assim, tô lembrando até de um exemplo aqui. Uns 2 anos atrás teve uma cliente que me pediu uma lareira, né? Era mais por efeito estético, né, gente? A gente em Americana, aqui no interior de São Paulo, é um mega calor. Mas ela queria, achar bonito, enfim. E aí, ela ficava preocupada com a fumaça, com a fuligem. E aí ela mesmo pesquisou e trouxe pra mim uma lareira 3D. Na época eu não tinha conhecimento disso. E aí eu falei, ela perguntou, você conhece? Você já ouviu falar? E eu acho que isso é muito importante, gente, presta atenção nisso aqui. Você tem que ser sincero, fala a verdade. E eu falei, não conheço, né? Mas me explica, me conta aí, o que você encontrou? Vamos ver, vamos analisar juntas se isso aqui é legal, né? Aí ela me mandou o site, eu dei uma pesquisada em outros, e aquilo entrou no meu repertório, entendeu? E beleza, ficou tudo certo. Isso não foi uma coisa que causou um estranhamento. É a sua forma de comunicar também, de estar aberto ao que o cliente está te falando. Poxa, isso aí muda tudo, né? Então, tô dizendo isso para quê? Para você não se travar também com a ideia de que talvez você ainda não tá pronto, não sei tudo. Ai, como é que eu vou atender esse cliente que eu não sei tudo? Você vai saber, se você não souber, você vai falar. Você vai ser sincero, né? Mas você vai buscar essa informação e vai mostrar que você tá pronto, né?
Então, gente, o que mais que eu não posso deixar de falar? Vocês estão com alguma dúvida? Me mandem aí, que só eu tô falando. Mas eu tô adorando estar com vocês aqui. Ai, Samuel! Seja bem-vindo, Sam. Sam já trabalhou comigo. A Home, que legal ter vocês aqui. Flor de cacto, seja bem-vinda, Fá, querida. Olha eu de flor de cacto. Adoro essa loja. Só tem coisa linda para os arquitetos. A Carla. Oi, Carla, você ainda tá por aí? Gente, ó, sintam-se à vontade para mandar perguntas, tá? Enquanto isso, eu vou dar uma colada aqui para ver se eu esqueci de algo. Então, gente, pra gente criar processos, né? Quando a gente tá falando agora do ponto que a gente chega com o passar do tempo, que é o ponto, por exemplo, que eu estou hoje, né? Há 9 anos na carreira, como que a gente faz para criar projetos de qualidade e com o passar do tempo você conseguir trazer ainda novidades, né? Não ficar sempre um repeteco. Então, gente, o que eu falei para vocês sobre você ter o seu estilo é já um grande filtro. Então, o cliente já vai chegar para você sabendo que ele gostou do seu trabalho, já viu o seu portfólio, né, gente? Por isso que eu falo... Vocês estão vendo por que eu falo tanto do portfólio? Me escutem, tá? Ainda mais agora a pandemia, o online tá cada vez mais forte. Você não tá no Instagram, pode esquecer, entendeu? Sendo bem sincera. Então, o portfólio é a forma que o cliente vai falar, poxa, olhei isso aqui, gostei dessa arquiteta, me identifiquei, quero isso, entendeu? Então você já começa a filtrar clientes que querem o seu estilo de trabalho, beleza? Beleza. Como que você fez isso? Você foi, buscou repertório, testou, até você ver aquilo que faz sentido pra você, que te faz bem, que você gosta. Segundo ponto, você fez a entrevista com o cliente, perguntou tudo, teve empatia, ouviu, orientou, fez seu papel também de orientar, de resolver problemas, de mostrar por que não e por que sim, tem que fazer. Aí ele espera isso de você, tá? E aí, como que você faz então depois de um tempo para o seu projeto ainda continuar tendo qualidade, continuar se diferenciando, dando esse efeito uau, né? Que eu acho que todo mundo quer. Seu cliente quer receber um amigo dele, um familiar e a pessoa entrar e falar, uau, nossa, quem fez esse projeto para você? Quem fez isso? Né? A pessoa perceber que teve um arquiteto ali, porque tem tudo propósito, tudo foi bem pensado, planejado, né? Então, é isso que o cliente espera quando ele contrata você, entendeu? Esse efeito uau. Então, assim, como é que a gente traz? A base, gente, eu acho que toda a base você pode criar de forma que vire um processo para que você tenha a fluidez dentro do seu escritório, né? Com a entrada de novos clientes, você precisa ter prazos, né? Então você vai ter um começo, um meio e um fim com esse cliente, isso vai estar combinado, né? Seja muito clara quanto a isso, com o número de alterações, sabe? Esse é o tipo de coisa que você precisa, olhando para o lado negócio, desenvolver, tá? Muito importante para que você consiga ter essa fluidez do seu negócio. Então, se deixar o projeto nunca tem fim, gente. Isso daí eu vi isso na faculdade, eu nunca esqueci, é muito real, sabe? Sempre tem alguma coisa que você possa fazer, mas o que você tem que fazer? Você olhou que você colocou tudo que é legal, que funciona, sabe? Tem materiais ali que te fazem bem, faz bem para as pessoas, né? Tá perto ali de madeira, de um verdinho, de uma base neutra que cria paz, aconchego, sabe? Isso funciona, né? A gente começa a ver que isso funciona quando a gente pesquisa muito, sabe? Então, isso começa a ficar mais fácil quando você vai projetar. Você já começa de uma base, você já criou o seu processo. Você já sabe os materiais que funcionam quando você vai testando isso, entendeu? Então você vai na obra, vai começar a ver ali o que funciona, vai perguntar pro pedreiro, pro assentador como é que faz. Você vai ser um curioso, entendeu? Tem que ser, gente. É assim que você começa a criar seu repertório, tá? E aí você começa a criar um processo, isso começa a ficar mais fluido. É claro, cada projeto é único, cada pessoa é única, né? Então vai vir os pedidos únicos e você tem que trazer as novidades desse efeito uau. Então você vai ter um processo, vamos dizer, uma base daquilo que você sabe que funciona e daquilo que o cliente já gostou, beleza? Você vai trazer alguns elementos ali, né? Então, assim, isso é algo que já diferencia. Às vezes você vai trazer um ponto ou dois ali de diferencial. Eu vou colocar então um lustre. Esse lustre ele já é um pouco mais diferenciado, já vai ser o ponto de partida, né, desse ambiente, porque a gente sempre parte de uma coisa ou
algumas, né, para que todo o contexto aconteça, sabe? Porque você começa a perceber isso. Às vezes o cliente vem com um lustre que ele amou e é ele que vai dominar no ambiente. Então todo o restante tem que ser um pouco mais light, entendeu? Senão vai ficar muito carregado. Então assim, essa sensibilidade, sabe? Esse touch que você tem que ter quando você começa a olhar o mundo ao redor. Você apura seu olhar para esse tipo de coisa, tá? Então, gente, eu acho que eu falei tudo.